Estamos aqui no Momento Aduaneiro, evento promovido pela Comissão de Direito Aduaneiro da OAB Santa Catarina. Muito honrados aqui hoje com a presença do Felipe Mendes Moraes, coordenador-geral da Coana, Dr. Fabrício Beto, coordenador operacional aduaneiro, e o Djalma Vilela, presidente do Conselho Deliberativo da ABEPRA. Temos uma missão aqui hoje de falar sobre a questão da regulamentação das questões de infraestrutura no país, mais direcionados ao PL Portos Secos A2, a quem eu tenho a honra de estar aqui com vocês, cavaleiros, para tratar de um assunto tão importante para o país, necessário, extremamente necessário para a logística e para o comércio exterior, e também sei que isso é um projeto delicado, estratégico e urgente. Então, na condição de coordenador, eu gostaria, Felipe, que você fizesse uma introdução aqui para o nosso público e explicasse como está esse projeto, quais são os seus objetivos. Por gentileza, fique muito à vontade e agradeço pela presença novamente. Muito obrigado, James. É uma honra estar aqui e um grande prazer. Eu acho que essa participação, tanto no evento que vai acontecer aqui hoje, quanto no podcast da OAB, sinaliza um momento diferente da Receita Federal, uma evolução no sentido de uma comunicação mais transparente e direta com a sociedade, com todos os intervenientes e todos os interessados nas questões tributárias e aduaneiras. Então, agradeço mais uma vez o convite. O tema específico do projeto do A2 se refere a uma questão que há tempos precisa de uma regulamentação mais efetiva e traz uma segurança jurídica no nosso ponto de vista para todos que operam no setor, né? Repisando o tema de forma bastante breve, existem dois tipos, né, de recintos de zona secundária no país: os portos secos e os CLIAs. Esses primeiros trabalham no regime de concessão, ou seja, um processo de licitação pública, um processo bastante complexo, por vezes até demorado, e as CLIAs que surgiram por força de duas medidas provisórias que infelizmente não foram convertidas em lei, o que acaba trazendo certa insegurança jurídica às CLIAs. Nós temos uma espécie de um vácuo regulatório nisso, né? Exatamente, perfeitamente, exatamente isso. No entanto, eu acho que a própria existência das CLIAs até hoje, e que aliás são a sua maioria, se eu não me engano, são 37 CLIAs e 26 portos secos. Perfeito. Que operam hoje no país, ou seja, demonstra a necessidade de uma regulamentação melhor, mas que infelizmente só pode ser feito por meio de uma lei, de uma discussão mais ampla com todos os envolvidos e com o Congresso Nacional. E a Receita Federal vem trazendo essa discussão, levado à frente essa discussão, se eu não me engano, pelos últimos 7 anos, que se arrastou demais, eu acho que essa discussão, mas hoje nós temos já em fase final de discussão um layout, um modelo bastante discutido com todos os players do setor, e já em vias de ser enviado ao Congresso Nacional para discussão legislativa, né? E temos confiança de que é uma boa solução, uma solução chegada em comum acordo com todos, e que a gente possa avançar na regulamentação e trazer segurança jurídica ao setor. De forma bastante rápida, a forma de operar a aduana no país e também no mundo se transformou muito desde os primórdios, e hoje nós conseguimos trabalhar com um nível de tecnologia, um nível de facilitação do comércio e um nível de fiscalização muito mais elevado quando anteriormente previsto na época dos portos secos. Dessa forma a gente consegue migrar de um processo de concessão, vamos dizer assim, de intervenção muito maior do Estado naquele negócio, naquele business, por um modelo de licenciamento em que a gente consegue trabalhar com um nível menor de intervenção do setor privado e ainda assim trabalhar com um nível muito maior de controle aduaneiro, que eu acho que na verdade, o verdadeiro sentido da aduana no mundo e da Receita Federal: aumentar a conformidade, aumentar o controle e ter esse equilíbrio, trazer esse equilíbrio para a sociedade, para o país, em prol do desenvolvimento econômico. Perfeito, muito obrigado. Eu acho que exatamente nessa linha é muito importante essa interligação da Receita com a iniciativa privada, em especial pela troca de experiências, né, para poder adequar, melhorar, ajustar, e que não fique algo no papel como uma letra morta, mas sim que possa realmente ser implementado na prática. Com certeza. Então, Djalma, aproveitar aqui e agradecer novamente a tua presença,
aqui representando a BEPRA. Como é que o setor privado está vendo isso? Quais são as urgências? Quais são os gargalos nesse sentido? E como isso vai ajudar o setor privado a desenvolver e ter essa segurança que o Dr. Felipe acabou de nos falar aqui? Obrigado, James. Primeiramente, parabenizá-lo também pela organização do evento e também do podcast. É um prazer estar aqui com você, também com o Dr. Felipe, Dr. Fabrício, representando o nosso poder concedente, né? Em nome da ABEPRA. A ABEPRA é uma associação a mais longeva, para não falar antiga, do país. Em maio, agora, o último, a gente celebrou 50 anos de fundação. A nossa associação representa mais de 70% da área secundária nesse país. Então, é um prazer estar aqui com vocês e falando em nome da ABEPRA. Perdão, doutor Djalma, só traduz para nós o significado por extenso da ABEPRA para o nosso público. Associação Brasileira de Portos Secos e CLIAs, né, que a gente representa mais de 70% do número que foi colocado aí pelo Dr. Felipe. Perfeito. Com relação ao tema central aqui do nosso podcast, o Dr. Felipe colocou muito bem aí o estágio que a gente está nas discussões. Realmente foi uma discussão bilateral, né, do nosso setor privado com a Receita Federal, que é o nosso poder concedente. E eu acredito também que a gente está bem próximo aí de ter uma solução definitiva. O Dr. Felipe falou em 7 anos, mas são 8 anos. São 8, errei. Em 2017 eu comecei pela associação, com os demais colegas aí da associação, essa jornada, e a gente nunca esteve tão próximo aí de uma decolagem desse assunto. Do nosso lado, olhando do ponto de vista empresarial, realmente é o que a gente precisa, de segurança jurídica, de previsibilidade, né? Hoje existe aí um regime indeterminado, que é o CLIA. Então, quando os nossos associados, enfim, vai buscar inclusive fundings, que contrato que você tem? Não tem contrato. Mesma coisa os nossos clientes, a gente atende a associação como um todo, clientes multinacionais, que cada vez mais exige também essa segurança. Então, do ponto de vista de segurança jurídica, isso vai ser um marco. A questão do contrato previsível, a gente discutia, né, doutor Felipe, em torno de 25 anos de licença renováveis, que também dá essa previsibilidade de novos investimentos. O que acontece nos últimos anos, nós paramos de investir, né? Com essa insegurança, simplesmente, o que vai acontecer? Então, toda a cabeça empresarial para mesmo. O outro ponto seria a relocalização das unidades, que também está previsto no âmbito desse projeto. Com o CLIA, a gente não conseguia mudar de endereço, então alguns associados nossos, a maioria tem essa necessidade de uma área melhor para atendimento de uma demanda que hoje não está sendo captada, atendida, então também vai acontecer. Então, falei de contrato, falei de relocalização. Nós discutimos também, né, com a Receita, doutor Felipe e doutor Fabrício, a questão dos novos entrantes, que é justo, e a gente gostaria, para interiorizar realmente lembrando, né, no turno do tempo, o A2 foi criado, a zona secundária no país, para desenvolver a logística de interior, né? No passado era EAD, Estação Aduaneira de Interior. Depois passou por alguns outros nomes, e hoje temos aí, como o Dr. Felipe colocou, Porto Seco e CLIA. Então, o setor empresarial está na expectativa de receber o quanto antes esse material, que a gente não sabe se vai ser PL ou MP, enfim, o governo vai definir o veículo, né, nos próximos dias, imagino, semanas, mas que também a gente está olhando, sim, novas praças, novas possibilidades de interiorização, e dentro dessa combinação primária-secundária, né, no bom sentido, a primária fazendo o trabalho de entrada no país e saída, e nós somos um complemento da área primária. Então, cada vez mais a gente precisa estar fortalecido, e eu acredito, mais uma vez, que a gente está bem próximo aí de ter uma solução estrutural firme e definitiva. Excelente. Você tocou num ponto importante. Eu acho que isso é muito relevante do ponto de vista prático. Me parece também que o projeto quer unificar o nome, né? Para que não seja mais usado CLIA, EAD, Porto Seco. Parece que há um caminho para uma definição de um nome específico, justamente para que daqui para frente, até por uma questão, né, de semântica e organização, isso seja resolvido, né? O que a gente discutiu com a Receita, o doutor Felipe e o doutor Fabrício podem confirmar aqui, o pedido nosso da ABEPRA é que pudesse, na medida do possível, colocar Porto Seco A2, né? Porque até então a gente vinha discutindo A2, e nós entendemos que o A2 sozinho
ele perde força, vamos dizer. E se a gente olhar o mundo, né, todos nós aqui somos viajados globais, se chama de dry ports ou bonded warehouse lá fora. Então, realmente seria o nosso desejo, obviamente a decisão é da Receita, de colocarmos a nomenclatura Porto Seco A2, para não perder essa semântica. Perfeito. Já existe o Porto Molhado, nós somos o Porto Seco. Sim, até para o usuário, para os advogados, até para a própria Receita, acho que é bacana, né? Para fazer um marco zero e começar com o nome definitivo, para que daqui para frente facilita até a própria legislação, a regulamentação, etc. Então, doutor Fabrício, muito obrigado de novo. Tive o prazer de estar com o Dr. Fabrício recentemente em Belo Horizonte, no evento da ABAD, um baita evento promovido pelo Dr. Fernando Pieri. O Dr. Fabrício foi extremamente elogiado lá, tem um conceito enorme perante os advogados, a própria Receita. Eu fui testemunha disso, então é um prazer. Advogado de formação, doutor Fabrício? Não, é um prazer estar aqui, obrigado. Também sou fã do doutor Fabrício. Sou fã número 1, tá? Então, foi muito bom, obrigado por estar aqui em Santa Catarina, né, representando a Receita Federal. A gente sabe da enorme dificuldade da Receita de trabalhar, de fazer as coisas acontecer. Não é diferente da iniciativa privada, todo mundo tem os seus desafios internos, né? Então, por favor, coloca para a gente como é que vocês vão operacionalizar isso, quais são suas perspectivas. Mas antes do Dr. Fabrício começar, eu sei que ele não vai falar, então eu faço questão de colocar aqui para todos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Dr. Fabrício trabalhou na Coordenação Geral de Tecnologia da Receita Federal e foi um dos inventores, junto com outros 2 ou 3 colegas da área de tecnologia, do modelo operacional da reforma tributária que a gente está levando à frente hoje no país. Parabéns, eu não sabia. E saiu da cabeça genial desse homem. E dos desafios do Fabrício hoje na área aduaneira é justamente levar a mesma filosofia, a mesma ideia da reforma tributária à área aduaneira, o que muito toca o tema que a gente está tratando aqui hoje. Não é não, Fabrício? Parabéns. Obrigado, bom dia a todos aí. Obrigado, James, pelas palavras sempre muito generosas comigo. Mas eu vou começar discordando do Djalma aqui. Ótimo. Encerrado o podcast, muito obrigado. Isso é muito bom. Não, ele falou uma palavra que é definitividade, e em que pese isso seja um objetivo que a gente sempre tenta alcançar, é igual o burrico correndo atrás da cenoura, né? Não alcança nunca. Definitivo a gente não vai conseguir ter porque o mundo está mudando, muda sempre. E agora mudando cada vez mais rápido, né? Então, a gente precisa de regras, eu imagino regras perenes, previsibilidade para o operador, porque, afinal de contas, ele precisa ter o investimento dele, tem que parar em pé. Não vamos nos iludir que o empreendedor vai trabalhar sem ter um retorno. Mas por que eu faço essa observação? Quando a gente olha os últimos anos, especialmente a partir das experiências que nós tivemos com o uso de tecnologia na pandemia, a gente teve uma aceleração muito grande na incorporação de novas soluções que trazem para a vida do cidadão coisas que até um tempo atrás eram sonhos, mas que acabaram acontecendo. Como o Felipe comentou, no trabalho de exploração tecnológica para viabilizar o modelo da reforma tributária, nós nos deparamos com possibilidades de fazer muitas coisas e muito rápido. E isso é uma coisa que na tramitação do PL é uma coisa que preocupa a gente do ponto de vista operacional, de nós não termos uma norma que nos impeça de capturar essas facilidades. Porque certamente nós seremos demandados pelo mercado, pelo setor, enfim, pela sociedade, para implementar essas soluções também no fluxo logístico da importação. E aí, onde que isso toca no modelo que está sendo pensado, né, para trazer essa sedimentação nas regras do jogo, né? Nós temos que ter em conta que hoje nós temos possibilidades, por exemplo, de verificação remota. Nós temos hoje um começo de uma mudança de, digamos assim, um protagonismo muito maior no mundo do e-commerce, diferente do que nós tínhamos até pouco tempo atrás, muito dependente das linhas de navegação de longo curso. Então, nós precisamos ter uma norma que nos permita ter essa flexibilidade, dar a previsibilidade para o setor poder trabalhar, mas também não nos engessar para cada momento em que você tiver uma mudança
no arranjo econômico ou de novas tecnologias, a gente tem que voltar a discutir o assunto, né? Porque a gente tem hoje, como eu comentei, verificação remota, a possibilidade do uso intensivo de tecnologias que alguns operadores já estão usando por questões de controle patrimonial de carga, a segurança das operações. Sim, entrada e saída, né? Exato. Leitura. E que nós já estamos na prancheta trabalhando com novos arranjos que a Receita imagina poder oferecer fluxos mais previsíveis para todos os operadores, com maior transparência, com um custo menor, mas se nós não tivermos um suporte na norma, a gente não consegue entregar isso para o operador, né? Então, é importante que vocês, enfim, que estão atuando no processo legislativo que está em vias de começar, que haja atenção para isso. Porque senão aquela demanda vai acabar acontecendo. Perdão. Porque não tem como, né? Você pega um telefone celular e fala, poxa, eu tenho o mundo na minha mão. Por que só o meu processo continua ainda dependente de alguns gargalos, né? Exato. Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, com algumas premissas de coleta, por exemplo, do dado a partir do primeiro produtor original, o que evita uma série de problemas ao longo da cadeia. Uma rastreabilidade da... Não só isso, você compartimenta melhor a operação e protege o próprio operador. Porque em alguns casos a gente percebe que a informação circula de mão em mão, sem necessidade, porque nós temos ferramentas tecnológicas hoje que permitem que uma informação que não precisa circular entre os operadores, ela não circule. Mas o processo que nós temos hoje obriga que ela circule e isso traz risco para a operação. Roubo de carga, concorrência predatória. São alguns exemplos que eu estou dando que nós precisamos ter essa atenção para a hora que esse PL estiver sendo tramitado, que nós temos soluções para isso, que dá esse ganha-ganha, melhora para o operador, melhora para o depositário, melhora para a administração, e isso é custo, acaba diminuindo o custo para todo mundo. Custo Brasil. Temos essas possibilidades, né? E é uma coisa que preocupa. Também a vinculação de determinados benefícios ao programa de operador econômico autorizado, benefícios de cadeia, por exemplo, né? Que dá para fazer muita coisa. Exatamente, pode trazer facilidades absurdas na questão de compliance, de confiança entre os operadores, na medida que a gente trabalha com uma cadeia inteira dentro do processo OEA, talvez em diferentes níveis também, algo que a gente busca dentro da coordenação geral de administração aduaneira, ou seja, a revisão do próprio programa OEA para combinar com as diversas outras frentes, tanto operacionais quanto legais, que a gente tem hoje em discussão no processo. O Dr. Felipe tocou num ponto importante, até onde eu tive conhecimento, quando o operador ser o operador econômico autorizado, me parece que vai ter até a possibilidade de ele fazer importação por controle de terceiros, é isso? Eu acho que está armazenagem. Exato, ou seja... E mercadoria já nacionalizada. Isso dá uma gama enorme de possibilidade de negócio para quem está investindo ali, né? Porque a gente sabe que todo mundo vê aquelas grandes estruturas, isso aqui eu ganho bilhões. Não, claro, é um negócio rentável, todo mundo sabe, mas os custos são enormes, as dificuldades são enormes, né? Então, quanto mais uma gama, o empreendedor, o empresário, quem atua nesse setor, conseguir acoplar, levar o seu negócio, eu acho que quem ganha é o usuário, a sociedade, né? Mas, James, olha só, tem uma coisa, não briga comigo, né? Estou aqui no momento aduaneiro, justamente da OAB, né? Porque às vezes o pessoal não entende e acha ruim. A gente tem possibilidades hoje de dar algo para os operadores que é previsibilidade, especialmente com relação ao que vai acontecer com a carga dele. E na medida em que você oferece previsibilidade, você diminui risco, diminui litígio. É isso que falar em diminuir litígio na OAB é complicado. Não, mas eu sou uma pessoa, e muitos advogados são a favor da diminuição de litígio. Não, a gente não vai deixar de ter, nós continuaremos tendo questões que vão merecer a dedicação dos advogados, sem dúvida. Mas aquelas coisas que são fruto de erro, de custo que você agrega por essa imprevisibilidade. Hoje a gente tem condições de oferecer soluções para tratar isso de forma massiva. A realidade hoje é que você acaba atendendo esse tipo de situação de forma pontual pelas alfândegas. A Receita Federal consegue dar esse atendimento em determinadas operações, normalmente cargas de projeto, em que é uma movimentação atípica, então há um diálogo entre o operador e a aduana e você consegue então modelar
um processo de controle que não... Específico. Exato, que não traga impacto na operação. E a tecnologia hoje nos oferece a possibilidade de fazer isso de forma massiva. É compliance na veia. E isso é redução de custo na veia, previsibilidade para todo mundo. E agilidade. Né? Exato, sem dúvida. Né? O e-commerce está mudando toda a forma de Sem distribuição, né, que a gente conhece. E a gente precisa estar atento para isso, senão a gente arrisca daqui 5 anos, esqueci de olhar aquilo, e aí é o pior É cenário. a janela. Tem que Exato, pensar lá na frente. exatamente. Mas um ponto que eu queria entrar rapidamente aqui, eu não sei nem como é que está o nosso tempo, mas é um ponto irrelevante que, no primeiro momento, houve uma preocupação do mercado, quando eu falo logístico integral. Como que ficou a questão, passar para os nossos ouvintes, como ficou a questão do distanciamento das áreas já existentes das poligonais dos portos organizados e dos aeroportos já alfandegados? Qual é a ideia do PL com relação a isso? Para uma proteção dos investimentos já existentes, né, dentro dessa área, doutor Felipe. Área de influência econômica. Sim, Exatamente. é justamente isso que o Djalma colocou. Essa é uma preocupação não só do setor privado, como também da Receita Federal. Então, quando a gente fala em facilitação e incentivo à zona secundária, aos portos secos, né, ao portos secos A2, né, Boa, doutor. a gente não está falando necessariamente em uma menor importância na zona primária, muito pelo contrário. Não. São absolutamente complementares, né? Então, isso tá em foco, está sempre no foco da discussão. Acho que é algo que todos concordamos. Então, é muito importante essa questão que você colocou, James, e que não está sendo esquecida, não foi esquecida e não vai ser esquecida nessa discussão. Existe ali uma zona de influência econômica e é isso que está previsto no texto do preliminar do projeto. Mas há esse raio de 100 km, de 50, como é que é isso? Essa é uma questão que ainda está em discussão, discutimos o valor, o número, mas, de novo, o projeto vai para o Congresso Nacional, o que é muito bom, porque a gente tem ali a democracia funcionando de forma plena, né? E ele vai com uma proposta e essa proposta é livremente alterada pelo Poder Legislativo da melhor forma para o país. Sim. Mas o cerne da questão é que não há uma contradição entre as duas coisas. Há sim uma complementariedade entre zona primária e zona secundária para o controle aduaneiro e para o fluxo como um todo. O pleito do setor, obviamente em discussões com a Receita, era 100 quilômetros de portos e aeroportos, né? Então, justamente com esse conceito, princípio de viabilidade econômica do aquilo que foi colocado já na área de influência econômica. Perfeito. Bom, senhores, eu acho que o nosso tempo já deu aqui, vamos caminhar para o final. Eu quero que cada um de vocês fique muito à vontade aí para fazer um encerramento, fazer as suas últimas considerações e novamente agradeço aqui pela presença de vocês aqui em Florianópolis, na nossa OAB. Eu estou muito contente de ter essa interface, o início da interface com a Receita Federal. Nós somos admiradores da Receita Federal, que pese os litígios, como você colocou, mas a gente sabe da responsabilidade enorme que é da Receita, em especial de ter essa visão que o Fabrício acabou de colocar aqui, de pensar daqui não para amanhã, mas para daqui a 5 e 10 anos. Então, por favor, doutor Felipe, fica à vontade. James, de novo, agradeço, foi um grande prazer. É um esforço horrendo, né? Vir para Florianópolis, é uma coisa realmente muito, muito triste, muito difícil com esse sol. Então, assim, próxima vez que vocês me convidarem, podem ter certeza que a gente vem, a gente faz esse sacrifício. Mas brincadeiras à parte, aliás, foi a primeira vez que eu escutei que a Receita tem admiradores, viu? Muito obrigado. Mas tem sim. Minha mãe está em cima do muro, agora mas agora tem, pelo menos temos alguns. Mas a Receita, ela tem, como eu disse na abertura, tem se mexido, esforçado para ter esse posicionamento de diálogo, de conversa. A própria formação da A2 acho que é um bom exemplo de diálogo, de conversa, só não pode levar 8 anos para a gente chegar a uma conclusão. Mexemos, aliás, nas minhas palavras finais, recentemente na questão da relocalização dos CLIAs. Acho que foi um grande avanço, foi publicado... 2277, exatamente, né? ou seja, vencemos uma discussão normativa, avançamos para o setor. Eu acho que isso é uma demonstração concreta do rumo que a Receita Federal está tomando no diálogo, escutando o setor, escutando todos os envolvidos. Então, eu pessoalmente faço questão de ter esse diálogo e ter essa conversa muito aberta. A tecnologia hoje nos proporciona isso. Queria deixar meu Instagram aqui, porque é uma forma de comunicação que eu acho excepcional. É Felipe Moraes, com .fmm.
tá lá, é um Instagram, é pessoal mesmo, eu gosto de receber esse tipo de comunicação. Eu acho que é uma via bastante interessante. Então, felipemorais.fmm, fiquem à vontade. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Imagina, um prazer. Só fazendo um rápido complemento aqui, essa questão da IN 2277, da relocalização, para o nosso público que não está muito próximo do setor, é a questão da possibilidade do recinto mudar de endereço, e também tem regras de fusão, aquisição, né, questões societárias que permitem que essa IN está tratando. Então, e foi extremamente relevante, porque a gente sabe da dificuldade que era, pela ausência de uma norma que possibilitasse a isso. definitividade que a gente não consegue. Exatamente. Então, é mais um ponto positivo aí da Receita Federal. Por favor, Djalma. Bom, também da minha parte aqui agradecer e parabenizar mais uma vez pela iniciativa. Também é uma receita com certeza diferente. Nós estamos fazendo um podcast com a Receita Federal. Então, realmente E o que o Felipe colocou, achei bacana também de publicar o teu Instagram aí, que eu acho que é incrível essa pegada nova aí da Receita. Parabenizar também a Receita por isso. Do nosso lado aqui, como representando o lado empresarial também, mais uma vez na expectativa que tudo se materialize. Foi bem lembrado também a IN recém-publicada, que antecipou, né, um dos pontos que eu coloquei, que está no âmbito do marco regulatório. Então isso também atendeu muito as expectativas aí dos nossos associados, e mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, né? E estamos à disposição para os próximos passos. Muito obrigado. Doutor Fabrício. É só agradecer a oportunidade, né? Estamos aqui inaugurando o podcast, né? No primeiro evento, né, da comissão estadual, e reforçar isso que o Felipe falou, diálogo, a gente demora um pouquinho mais, andar com bastante gente é mais demorado, mas a gente vai mais longe, a gente consegue fazer a modelagem de processos de trabalho mais perenes e que oferecem oportunidades de ganha-ganha, né? A Receita tem trabalhado muito forte nisso, na construção de soluções que atendam os dois lados, né? Não adianta eu olhar só para o meu, se eu estou trazendo um prejuízo para você. Não. E a construção sempre coletiva, ela traz aderência, né? O senso de pertencimento. E, afinal de contas, está todo mundo no mesmo barco, né? A Receita Federal é uma parceira da sociedade, tem que caminhar junto. Então tá. Muito obrigado, pessoal. Então, está encerrado o nosso podcast aqui, e a gente agradece ao público que está ou vai nos assistir. Muito obrigado.